Continuando a série Megadeth, discografia comentada com o Matheus Ribeiro. Fala, Matheus, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Belezeira, Marcelo? Tudo em ordem aqui. Vamos, infelizmente, terminar essa série, né? Demorou, mas chegamos até o final. Mas vai ser interessante porque eu não te avisei, vai ser na fogueira. No final do vídeo a gente vai fazer um ranking rapidamente. A gente vai falar no vídeo hoje sobre os dois mais recentes discos do Megadeth, os dois que contam com o Kiko Loureiro nas guitarras, junto com o Dave Mustaine, obviamente, né? Mas depois dos detalhes que o Matheus tem para trazer aqui para vocês, o Matheus vai fazer um ranking, que eu também vou fazer, é rápido, a gente não vai comentar o ranking, vai só elencar, beleza, Matheus? Dá para fazer na fogueira, hein? Não te avisei, hein? É bem na fogueira mesmo, mas vamos lá. Se vira, vai anotando aí durante o vídeo, a gente vai fazer para a galera que nos assiste. Vocês que estão aqui no Metal Musicast, tem a série completa, discografia do Megadeth, contando com o Matheus Ribeiro, que é fera. No outro vídeo eu falei especialista em Megadeth, né? Claro, não estou de bom humor, mas para honrar a capacidade que o Matheus tem de falar aqui no vídeo e de trazer muitos detalhes que o Matheus tem, inclusive já colocados lá nas matérias do iplash.net. Consultem aí na internet, coloquem aí Matheus Ribeiro e Flash.net Megadeth. Tem texto pra caramba lá, né, Matheus? Fala aí. Tem bastante, viu? Tem muita coisa. São aí 8 anos quase de colaboração. E pelo menos uma vez por semana, às vezes duas, às vezes três, tem alguma coisa do Megadeth indo pro ar. É uma banda que tem muito material, né? Então, aliado ao material extenso da Megadeth, temos também as declarações do Dave Mustaine, né? Então, sempre tem alguma coisa para publicar. O Dave Mustaine é bom para lidar com a imprensa, né? Ele gosta de provocar a imprensa e ter sempre notícia. Então vamos falar agora daquilo que foi uma grande notícia, né, Matheus? Quando aconteceu a entrada do Kiko Loureiro na banda, foi uma notícia no mundo todo para quem acompanha música pesada, mas foi especial para nós, brasileiros, que temos, né, o Kiko Loureiro aqui perto de nós, no Angra. Eu aqui de São Paulo, então, a gente sempre trombou o Kiko Loureiro aqui antes da fama e tudo mais. Foi bacana ver o cara lá, né, Matheus? O que você achou quando você soube da notícia de que o Kiko Loureiro tinha entrado no Megadeth? Eu lembro que gerou um barulho muito grande, né, aqui na cena brasileira, porque Megadeth é uma baita banda, não tá no nível do Metallica, não tá no nível do Iron Maiden, mas assim, abaixo desse nível o Megadeth tá nas cabeças ali. E ter um músico brasileiro numa banda desse porte foi um negócio muito legal. O Brasil que sempre chamou, o Brasil que desde a década de 80 sempre teve bandas legais assim no cenário, o próprio Angra, Sepultura, e aí depois vieram na década. O Viper, né? Que veio antes ali também. E aí depois o Crisium no Metal Extremo. Aí depois vieram as bandas femininas, Nervosa, Cripta. O Brasil sempre teve ali algumas. Sempre esteve no mapa do metal. Mas um músico brasileiro numa banda de primeiro escalão, assim como foi o Megadeth, foi realmente uma. Eu não diria uma surpresa, porque o Kiko Loureiro é um cara muito talentoso, trabalha muito, toca muito bem, um músico excepcional. Mas foi algo que eu acho que foi uma surpresa, pensando bem, porque pela questão geográfica, né? O Megadeth dos Estados Unidos, o Kiko Loureiro, embora seja brasileiro, acho que na época ele já morava na Finlândia ou não. Sim, sim. Bom, mas de qualquer forma, se ele morasse ou no Brasil ou na Finlândia, seria muito complicado ali para juntar tudo. E foi uma parada muito legal para quem é mais jovem e acompanhou agora o barulho do Eloy Casagrande no Slipknot. Foi algo similar, assim, do Kiko Loureiro no Megadeth, com a diferença de que o Kiko Loureiro meio que, entre aspas, desbravou, né? E é curioso também, porque o Dave Mustaine ele já falou algumas vezes que ele não tem o costume de pegar músicos de outras bandas, né? E eu não sei como foi essa negociação, mas na época, pelo que eu saiba, o Kiko Loureiro estava no Angra. Sim. Mas enfim, fez um ótimo trabalho e foi algo que gerou muito. Algo que balançou a cena, como quase tudo que o Megadeth faz, né? É verdade. E a questão de estilos um tanto diferentes, né? Tudo bem que tudo é heavy metal, no final das contas, no final do dia é música pesada e tal, mas o Kiko Loureiro tem aquele jeito mais de tocar o metal melódico, com alguma coisa de música brasileira, aquele lance de composição em harmonias, junto com o Rafael Bittencourt, isso que a gente se acostumou dele, né? E o Dave Mustaine, vindo do Metallica lá
na pré-história da carreira dele, depois firmando com o Megadeth no thrash metal, no metal mais rápido, mais pesado. Você estranhou isso? Você achou que pudesse ter acontecido algum desentendimento em termos musicais aí, Matheus? Eu acho que não, porque independente do guitarrista que entrar no Megadeth, ele vai ter que se adequar ao que o Dave Mustaine quer, né? E acho que todo guitarrista, todo instrumentista, quando entra no Megadeth já está ciente disso, e o Loureiro é esperto, né? Ele imaginou isso daí. Ele sabia que Dave Mustaine iria aceitar as ideias dele, como aceitou, utilizou nos álbuns, mais no The Sick, The Dying, The Dead do que no Dystopia, se eu não me engano. Mas ele imaginava, eu imagino, né, que ele sabia desde o começo que, independente do estilo dele e tal, ele teria que se encaixar no estilo do Dave Mustaine e não o contrário. Mas, particularmente, assim, falando como pelo meu gosto pessoal, eu nunca fui o maior fã de Angra do mundo, embora os primeiros trabalhos ali eu tenha eu não digo, é quase um apego sentimental, assim, porque quando eu comecei a ouvir som, eu ouvia um pouquinho de power metal, até depois eu acabei me distanciando, mas nunca foi muito a minha até o primeiro com o Edu Falas, Rebirth, até esse disco aí eu ouvia regularmente, e depois eu parei, mas por puro desinteresse, assim. Depois, muito mais para frente, eu fui ouvir os discos posteriores e, de fato, assim, é um estilo que já não me pega tanto e tal, mas é inegável a qualidade de todos os músicos envolvidos. Mas, assim, quando ele veio para o Megadeth, eu confesso que eu até pensei, assim, eu falei, nossa, tomara que não venha muito com esse estilo, assim, do Angra pro Megadeth. E não iria, né, de forma alguma. Com todo respeito ao Angra, que, embora não seja uma das minhas bandas preferidas, Sepultura, Angra, são as maiores bandas brasileiras, junto com Viper, as bandas que levaram o nome do Brasil para fora no universo do heavy metal. É verdade. E você sabe que, Matheus, você não é um grande fã do Angra, eu entendi. E outro que não deve ser um grande fã do Angra, porque não deve nem conhecer e não considerava muito, é o Dave Mustaine. Quando você falou que ele não costuma tirar música de outras bandas, eu acho que ele nem devia ter conhecimento do que era o Angra, talvez. Até ao pesquisar sobre o Kiko Loureiro, soube que ele estava numa banda e tal, mas eu acho que para os gringos ali, para o pessoal dos Estados Unidos, principalmente, o Angra é inexistente, né, cara? Ainda mais para um cara como o Dave Mustaine, que não deve também ser um grande fã desse estilo, ele nem devia saber. Você tem notícia se na época ele comentou alguma coisa do passado do Kiko Loureiro? Eu posso estar errado, mas eu acho que a questão do Kiko Loureiro, perdão, acho que foi uma indicação do Dave Ellefson. Eles tinham tocado em algum projeto, alguma coisa assim, começaram a trocar ideia e tal. E o Dave Mustaine, na verdade, ele não sei se ele se interessa por alguma coisa no mundo da música fora o Megadeth, né? E assim, não só fora do mundo da música, fora do mundo, né? Tirando o Megadeth e a família dele, eu não sei se ele gasta o tempo dele. Nossa, deixa eu ouvir isso aqui. Tem uma banda que eu tenho certeza que ele ouve muito, que é o Metallica, cara. Diz ele, né, que ele foi uma entrevista dele, foi acho que 2022, 2023, e ele fala que o Lars, ele viu o Lars criando o riff de Master of Puppets, só que ele fala Ride the Lightning, depois ele cantarola o riff e a Master of Puppets. E aí o entrevistador, acho que é Greg Prato, do site Song Facts, ele fala, viu, mas essa música é Ride the Lightning. Aí o Dave Mustaine dá uma resposta assim, que seja, eu não sei o nome das músicas deles e tal. Aquele tom dele de desdém que a gente sabe que é um personagem, né? É um desdém. Porque Tanto é que você vê que assim, a própria escolha da referência para o disco The Sick, The Dying and The Dead é o filme que gera, né? Claro que o Dave Mustaine deve ser um fã desse filme também, mas que gerou, né? Que gerou aquela música, né, do Ennio Morricone, que tem lá como trilha, que é a abertura dos shows do Metallica desde a época do Dave Mustaine, né? The Good, The Bad and The Ugly. Exato. Então, assim, é uma referência indireta e certamente está sempre presente, né? O Dave Mustaine sabe até aproveitar isso também, né? Até aproveitar isso muito bem. Né? Até aproveitar, tem que pegar carona mesmo, é marketing. Agora, e o disco em si, Matheus? A gente tinha lá o Dystopia, né? A gente é um cognato aqui, a gente fala distopia em português. A gente vê os caras falando aí Dystopia, bela capa aqui, hein, Matheus? Sensacional, hein?
Muito, muito bem feita, uma capa apocalíptica, futurística. É um futuro distópico, né? Como já um É, cenário distópico, como indica o mandou título. bem, né? Fugiu um pouco da época. Que ano saiu esse disco, Matheus? Você tem a ficha técnica de memória aí? 22 de janeiro de 2016. É isso aí, ó. Então, assim, já saía um pouco dos clichês, né, de capas de metal. O Megadeth e o Dave Mustaine, né, ele tenta colocar o Megadeth sempre no mainstream, né, cara? Ele tenta sair desse circuito de bandas underground, né? Ele tenta não fazer as capas do mesmo jeito que a maioria das bandas. Ele tenta compor de um jeito que ele chama de um tanto mais moderno, para não remeter tanto ao thrash metal dos anos 80, de onde ele veio, né? E aí, mas o disco E é bom, hein, Matheus? Sensacional. Eu gosto pra caramba desse disco aqui. O que você me o diz? Dave Mustaine ele consegue se reinventar, porque o Dystopia vem depois de um disco que eu particularmente não gosto, que é o Super Collider, e muita gente nos comentários do último vídeo falou do Super Collider. Essas pessoas também parecem que não são fãs, aparentemente não sou eu apenas que não gosto desse disco. E no Dystopia, eu vou deixar claro aqui, calma, galera, por favor, entendam o que eu vou falar, mas não é disso que eu gosto muito, porém eu vou explicar o porquê. Eu costumo Vai ser brincar, eu falo que esse daí ele é o disco melancia. É assim, todo mundo gosta, coisa e tal, mas assim, eu sei que é bom, mas é uma coisa que eu simplesmente não gosto pelo meu gosto pessoal. Analisando friamente, esse disco tem timbres matadores, assim, é uma produção absurda. A construção das músicas do álbum é tudo muito bem trabalhado. Eu arrisco dizer que é um dos álbuns mais técnicos, assim, do Megadeth. Será que não Riffs, é esse o assim, ponto, ô, Matheus? Será que não é o que dá para rir também dá para chorar? Será que não é a questão de ser tão técnico, tão pensado, que ele fica um disco um tanto contido? Será que não é isso? Porque eu eu acho ele um gosto muito pouco. dele, mas eu sei que eu talvez entenda o que você está falando. Foi um disco raciocinado. Como você falou, os caras vinham de um mundo de críticas do Super Collider, vinham de uma formação um pouco tumultuada, uma mudança de formação tumultuada, saíram o Chris Broderick e o Batera, né? Já tinha alguma treta com o David Ellefson também, né? Sempre ficou pairando, né? Tanto que depois que o Dave Ellefson sai em 2021, o Dave Mustaine, ele solta os cachorros, né? Fala que já não tava um relacionamento tão legal e tal. Eu acho que ele é um álbum, como eu posso falar para você? Não diria quadrado, nunca, pelo amor de Deus, até porque ele é bem dinâmico, mas eu acho ele, eu não sei, cara, ele me parece meio que uma Ferrari, assim, você tá numa Ferrari legal e tal, tipo, andando a 300 por hora, mas assim, é uma reta e vai. Eu não sei, esse álbum não me pega, mas assim, ele é muito bem tocado, ele é muito bem produzido, eu não Ah, em termos consigo ver. Oi? te cortei, desculpa, Matheus, mas em termos de guitarras, cara, o negócio Não, é um é workshop de sensacional. guitarra, né, cara? Bateria também, né? O Chris Adler, que veio do Lamb of God, que veio de uma maneira esquisita também, né? É Ele era verdade. contratado, mas daquele jeito, e aí, no final das contas ele acabou ficando sem as duas bandas, sem o Megadeth e sem a Lamb of God. Verdade. O que me pega nesse disco, ele não tem muitas músicas que me pegaram assim, sabe? Eu Por entendo, exemplo, ele não tem o que eu ia falar, ele não tem grandes canções com grandes ganchos de refrão, não tem, não sim, é? eu sei que eu Como vou, eu no vou fazer próprio uma, passado do Megadeth ele já tinha, né? eu vou fazer uma comparação muito injusta. Mas, assim, quer ver? Eu vou pegar como exemplo. Não vou nem falar de Rust in Peace. Vamos falar de Euthanasia. Você pega o Euthanasia ali, logo de cara você tem a Tout Le Monde, você tem Reckoning Day, você tem Train of Consequence, você tem Family Tree. São 4 músicas, assim, que você ouve, elas já vão entrar na sua cabeça ali na primeira audição. Você vai ser cantarolando o refrão, coisa e tal. Isso pode acontecer com Dystopia, com algumas outras pessoas. Comigo, não aconteceu, infelizmente. Pode ser também que seja o momento que eu ouvi o disco, embora depois de 9 anos, quase 10, eu tentei dar outras chances para o disco, assim, mas de novo, eu continuei notando todas essas características, composição, produção, construção das músicas, é tudo muito bem feito, sabe? Tem todo o DNA do Megadeth ali. Mas eu não sei, ele me falta alguma. Eu não considero um disco cativante.
Essa que é a palavra. No entanto, para complementar meu raciocínio, que tem 3 faixas desse disco que eu acho muito interessantes. A primeira é The Threat is Real, acho que é a primeira faixa. Sim, A faixa título eu acho muito legal, e para mim a mais legal, assim, é Poison on Shadows. Eu acho uma música muito intensa, sabe? Eu acho ela tem bastante melodia, eu acho uma música bonita, e até o final. Se eu não me engano, é uma peça de piano ali, acho que foi o Kiko Loureiro, inclusive, que criou ela. Eu acho um final, assim, épico para uma música, ela se torna épica na construção dela. Mostra tudo que o Megadeth encapsula ali, que o Megadeth tem riffs pesados, as partes mais lentas. Eu acho uma música sensacional. Mas, assim, como eu disse, é um disco muito bem feito, é um disco absurdamente trabalhado, mas ele não me pega, eu não consigo considerar um disco cativante. Se eu tivesse que levar para uma ilha deserta, tipo, 10 do Megadeth, eu não sei se eu levaria ele, com dor no coração. Mas óbvio, assim, o Megadeth tem uma discografia extensa, né? São 16 discos, né? Já tem 16. E assim, esse que é o problema de quando você gosta muito da banda, quando a banda tem muitos discos, você fica ali meio que entre a cruz e a espada, porque eu acho muito difícil analisar sem o coração, sabe? E eu não... Vou dar um exemplo aqui que muita gente vai ficar pé da vida comigo, principalmente no ranking depois. Embora eu reconheça que não seja nenhuma obra-prima, mas se eu tivesse que escolher entre 2 álbuns, por razões afetivas, sabe? Era adolescente quando eu ouvi, gostava muito, me identifiquei com as músicas. Eu ouço mais o Risk do que o Dystopia. Embora eu reconheça que o Dystopia é muito mais metal, Sim. mais, sabe, um álbum mais consistente do que o Risk. Mas eu gosto mais do Risk do que do Dystopia. E já tô Mas olha adiantando só. já pra galera descer a mamona, porque no ranking isso vai acontecer, galera. Não, eu entendo você. Não é um disco que tem grandes ganchos, músicas com refrão grandioso e tal. Ele é mais técnico, você falou bem. Ele vai parecendo assim que ele tá contido, tá um pouco mais, como eu posso, pensado, né, raciocinado. Mas eu gosto muito. Você falou, a produção é sensacional. Eu gosto muito dele. Você falou, The Threat is Real, é muito boa. Ele começa com aquela introdução. Parece world music, né? Árabe, né? Alguma coisa assim. Sim, Eu sim. acho que aí já começa a ter, assim, nas entrelinhas ou escancaradamente, não sei se você conhece a letra bem, mas o Dave Mustaine já começa a destilar um tanto das suas opiniões político-partidárias e ideológicas, né? Ele Que é é um coisa cara que ele mais, fala que ele não costuma fazer, né? mas ele é um cara mais identificado com a direita americana, embora às vezes ele desconverse e diga que não, mas ele é. Quem acompanha, né, Matheus? Ele é. Agora, claro que o Dave Mustaine é verborrágico, fala pra caramba, às vezes ele parece que se contradiz e tal, mas ele é mais identificado com a direita. E a direita vem, né, já há alguns anos manifestando uma contrariedade aos imigrantes, né, do Oriente Médio ali nos Estados Unidos, sobretudo depois de 2001. E esse A Ameaça é Real aqui, né, que é a tradução livre aqui do título, eu acho que ele já quis dar essa construção nas entrelinhas, né? A Ah, ameaça do lance é, né? é Dos provável, né? Ele grupos sempre tá. radicais lá do Oriente Médio, tudo mais. A ameaça é real, the threat is real, e a letra vai nessa onda, né, cara? Eu lembro que na época ele deu as entrevistas deixando soltar um pouco isso aí, né, do É, radicalismo de grupos ele deixa as coisas no ar, mas ele não confirma, só que ele também não nega. Ele é um cara esperto, né? Mas Ele, eu acho ele bom. não vai. Agora, a segunda, como você falou, Matheus, eu ia te perguntar se não seria a música do disco, que é mais comercial, que tem esse gancho que o Megadeth sabe fazer e soube fazer em alguns outros discos, né? Sim. Né? Embora Tem eu. esse mais comercial, né? O refrão dela, né? O refrão dela é uma palavra só, que é a faixa título do álbum e tal. Mas fica um pouco Ela, mais ela, melódico, né? sim, mas é meio. Ela lembra um pouco aquela estrutura ali da Hangar 18 no estilão da guitarra. Não a estrutura sonora, mas a melodia da guitarra ali, parece que tá num tom menor, sabe? Mas tem uma coisa dessa música, assim, de novo, a turma vai ficar bem chateada. Mas eu acho o final dela meio confuso, assim, sabe? Porque a música vai naquele ritmo, aí chega no refrão, distopia, aí depois na hora do solo, aí ele já entra numa... É numa vibe meio Hangar 18 também, o solo da música, que dá aquela quebrada,
E aí Isso. começa uma baita quebradeira. É um cacuete de composição do Dave Mustaine, né? E assim, A e parte parece do uma outra solo, música, né? exato, a parte do Muito solo boa, do Dave aliás. Mustaine parece que ele faz uma outra música e copia e cola ali com, né? Tem muito isso. O Dave Mustaine ele tem esse jeito meio maluco de compor, em que ele tá tocando, você vê a Holy Wars é uma prova disso, né, cara? Tá indo ali naquele thrash metal tal, de repente para, né? Na Sim. Holy Wars tem isso, para e aí vem aquele dedilhado também oriental, e aí vem aquela, na Holy Wars, aquela declamação como se fosse um líder político falando. É meio maluco, né, cara? Para de Sim, repente vira outra coisa, parece que né? são duas músicas em uma, né? Você vê, o pessoal gosta de comparar, né? Ah, Metallica é melhor que Megadeth, até hoje tem isso, né? Eu gravo aqui com as camisetas do Metallica porque eu não tenho camiseta do Megadeth. Olha só, Matheus, incrível que pareça. Então eu pego a camiseta que tem mais a ver com o mundo do Sim, Megadeth e é a quinta série aqui, né? A gente deixou a quinta série, mas a quinta série não nos deixa, né? Para provocar um pouco. jamais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Metallica já não tem isso. Dificilmente. Você vai ver lá no Kill 'Em All alguma coisa, mas depois o Metallica já amarra melhor as músicas. Então o Metallica não tem isso. E o Megadeth tem muito isso, cara. Essa loucura. Parece. Por isso que os caras até chegavam a falar que o Dave Mustaine parece um cara de jazz, né, cara? Tá improvisando. Não sei também se isso pode ter a ver com a influência do Chris Poland e do Gar Samuelson, né? Que desempenharam papéis muito importantes nos dois primeiros discos do Megadeth. Caras do Imagina, jazz. então, vieram do jazz. Imagina que eles passaram alguns conhecimentos para o Dave Mustaine, né? E olha, E Matheus, na continuação aqui do tracklist, só para. Vem a gente fala Fatal, né? Fatal Illusion. Fatal Illusion. eu acho que a Fatal Illusion, eu acho que ela foi lançada como single. Eu E posso ela estar traz errada. isso que a gente está falando, porque você vê a batera dela, é aquela batera quebrada, sincopada, muito diferente também do heavy metal puro, assim, do thrash metal ali oitentista que solta o freio de mão e vai embora, né? A gente já comentou isso em Sim. alguns outros álbuns, o Megadeth e o Dave Mustaine também, eles têm essa característica, né? Tem bons bateristas e os caras fazem. Eu gosto, talvez por eu ter sido baterista, eu gosto dessa música por isso. Então você vê, Matheus, eu tô aqui ouvindo o disco, vamos supor, tô lá no carro ouvindo e tal. Toca essas três, para mim tá ótimo, cara. Eu acho sensacional. Aí eu vou pra quarta, Death from Within. Essa daí, Não. eu anotei aqui. Eu tava fazendo uma audição para falar aqui com você, com o pessoal que nos assiste. Os solos são sensacionais, cara. Essa, né? Essa daqui Trabalho também de tem guitarra. um workshop aqui de solo. Eu não fui no encarte porque às vezes no encarte eles colocam, né? Quem tá fazendo o solo, se é o Kiko Loureiro ou o David Mustaine. Nessa eles não colocam. Esse encarte não tem. Mas, cara, ó, tem só foto. Foto tem pra caramba. Parece aqueles livros de colocar em mesa de sala. Mas. Verdade. Então, assim, solos sensacionais, cara. E a gente vai, eu fiz algumas anotações, né? Aí vem a seguinte, Matheus. Bullet to the Brain. Primeira parte, mais uma vez, desafiadora musicalmente. A batera vem no contratempo também. Muito interessante. Parece que tem duas músicas ali também, né? Parece que tem duas músicas. Então primeiro vem essa batera no contratempo, depois já entra uma outra música, parece, né? Como diz um amigo meu, parece que os caras tocam do avesso nessa música. Viram a partitura ali do avesso e... É verdade, cara. O que eu acho interessante pra caramba. E aí a gente vai pra seguinte, cara, que é a Post-American World, aí reforça de novo toda essa doutrina, né, cara, da direita americana, do Trump, cara. Aqui, claro, aqui era a primeira eleição do Trump, né, cara, quando tava lançando esse disco. Era o ano da primeira. Ele foi eleito em 2016, né, para começar em 2017. Ele aborda esses temas também no United Abominations, né? O próprio disco é um trocadilho com a ONU ali e tal. Tem uma música que chama, acho que Americanistan, que acho que é um trocadilho com Afeganistão, alguma coisa assim. Perfeito, boa lembrança, Matheus. E aí, a que você gosta aqui, a Poisonous Shadows, veja bem, Matheus, talvez você gosta, porque quando eu ouço, me remete muito à sonoridade do Symphony of Destruction, dessa fase aí, né? Eu não sei, eu acho que ela tem o andamento dela eu acho um pouco cadenciado, mas ela tem os riffs ali na hora dos versos, eles são aquelas cavalgadas, sabe? Uns riffs pesadões e tal. E aí chega na hora do refrão,
aí muda completamente, sabe, daquela caída, fica uma coisa mais amena, mas tem aquele cenário, parece uma trilha sonora de filme, assim, sabe, uma coisa Sim, épica, bacana. coisa e tal. Eu E acho a muito continuação interessante. também parece trilha sonora, né? Conquer or É Die. Conqueror, é um Instrumental, dedilhado no acústico, né? Essa daí, assim, eu não citei porque ela é quase como se fosse uma vinheta, né? Mas é muito interessante, eu acho não é? muito legal. Ela é composição do Kiko Loureiro, cara? E agora? Eu tenho quase certeza que sim, mas eu sei que o Kiko Loureiro tocava Era ele que tocava essas músicas nos shows, né? Mas eu imagino que seja, porque o Megadeth nunca teve muita coisa acústica assim, né? Eu acho que é composição dele. E aí termina assim, vai. Tem Living in the State, é boa, The Emperor é boa, e Foreign Policy é boa, e vem nessa Então, pegada de letra de o, política For, americana total, né? o Foreign Policy é um cover do Dave Mustaine, né? Porque é É. um cover da banda Fear. Se eu não me engano, eu acho que a banda Fear era a banda que ele tinha, não era? Com o. Essa banda é lá Eu de vou até Los Angeles, é uma banda de punk, meio punk hardcore, né, cara? Meio Ah, crossover, não, né? minto, eu confundi as coisas. O Dave Mustaine O ele tinha uma vocalista banda punk, era o MD-45, né? O MD-45. Eu confundi, perdão, gente. é isso aí. Mas é isso Nossa, aí. E inclusive, aí, cheguei a ter Matheus, o CD dessa banda, era um só, eu acho. Tinha a música, ai caramba, agora me fugiu, mas era Something Is Nothing, acho que era a música mais conhecida, assim. Mas eu nunca e esse ouvi, CD era mas dado de graça, assim. Eu lembro na época que ele foi lançado, era baratinho. Ninguém deu muita bola. Hoje é item de colecionador, cara. então, eu me arrependo bastante de ter passado para frente, porque eu ouvi umas duas vezes e falei, nossa, não quero mais isso aqui. Mandei para frente e me arrependi. Eu não achei lá grande coisa também na época, cara. Eu não achei grande coisa. Achei É simples, esquisito, bacana. né? É, Mas é aquela coisa, o tempo faz a gente mudar, né, a visão sobre as coisas. Por exemplo, talvez, se daqui 5 anos a gente gravar um vídeo sobre distopia, talvez eu tenha uma opinião diferente. é verdade. É verdade. E Mas aí, assim, vou continuar achando um disco muito bem feito. Nossa, é absurdamente bem feito. É só, de novo, se alguém for fazer um corte, isso aqui é só um disco que não me cativa. eu agora tudo que eu gosto de distopia, eu acho bacana. Entendo você, entendo o teu ponto. Acho que tem alguns momentos que realmente, por ser tão técnico, ele fica um pouco, e dá uma esfriada, assim, não decola. Eu entendo isso. A gente que curte metal, a gente fica esperando aquelas grandes músicas, grandes composições. Eu entendo. Tecnicamente é Ainda muito mais vindo do Megadeth, né? é isso, né, Megadeth é Matheus? mestre nisso. As grandes bandas e os grandes caras como o Dave Mustaine, né, tem uma baita capacidade de compor e tocar, são mais cobradas, né? Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, né? Às vezes a gente passa um pano para bandas medianas, gosta tal, e não exige muito, mas dos grandes a gente fica apontando a gente fica esperando mais dos caras. A gente acostumou a ter uma expectativa deles, né? Quando sai um disco assim que é só bom, é meio decepcionante, né? Curioso, isso um disco é só bom, dá uma certa decepção, né? Tem que Eu duro que arrebentar. assim, da mesma forma que eu reconheço que o Risk não é nenhuma maravilha, eu gosto muito, eu reconheço que o Dystopia ele é excelente, só que eu não consigo gostar, infelizmente. Tanto que ele rendeu um Grammy, né, pro Megadeth, eu acho que é o primeiro e único até agora. Eu não me lembro qual música, mas acho que é Best Metal Performance foi a categoria, a música eu não me recordo. Merecido, porque, nossa, os caras batalharam tanto, os caras, o Dave Mustaine, todos que passaram pela banda ali, né, trabalharam tanto durante tanto tempo, legal o Megadeth ter essa honraria. Mas é curioso, né, que não conseguiram ganhar com Rest in Peace, mas na época também do Rest in Peace, putz, aí concorria com Painkiller, com Cowboys from Hell, era desleal, né? É aquela coisa, o Motorhead ganhou um Grammy um dia com um cover do Whiplash do Metallica. Então, assim, tem coisas de mercado aí, tem muita coisa, né? Ah, Agora, aqui, Matheus, esse aqui, sim, eu já falo que ele não caiu muito nas minhas graças, não, cara. sério, cara. Tem boas músicas, mas eu acho que tem um bloco aqui de músicas da metade em diante que fica filler, assim, né? Fica enchendo ali e não sai muito, não decola. Eu acho que tudo que você falou sobre o Dystopia, eu copio e colo no meu comentário do novo aqui, do mais recente, The Sick, The Dying and The Dead. O que você me diz desse aqui? Apesar da capa muito bonita, né, cara? Cara, esse eu gosto bastante. Eu acho que ele segue ali a linha do Dystopia, mas ele tem mais músicas assim que
conseguiram me cativar, sabe? Não que o Dave Mustaine faça música para mim, pelo amor de Deus, mas como eu estou falando baseado pelo meu gosto pessoal, eu tenho que levar ele em consideração. Eu acho que ele segue bem a linha, tudo muito técnico, tudo muito bem trabalhado. Só que eu acho que nesse disco aí, acho que, como eu falei, acho que tem algumas músicas mais palatáveis, vamos dizer assim, palatável para quem é metaleiro, tal, não palatável ao público geral. Vamos dizer assim, Entendi. não vai colocar esse disco aí. Não, né? Para os fãs da filha do Dave Mustaine, que ela é uma cantora de country, né? Aí nem tanto. Verdade. Mas Tipo, você não vai colocar esse disco e sair dançando. Você não vai ouvir uma música desse disco numa rádio pop. Não, olha, Mas eu gosto bastante dele. Eu disse a você, Matheus, que eu usaria todo o teu comentário do Distopia para ele, mas um ponto aqui eu corrigiria, eu mudaria. Ele é mais sujo na produção, o que é bom, eu curto. Sim. Ele é um pouco mais despojado. Parece que o Distopia tem aquela necessidade de acertar que os caras, sabe, quando fica pulindo até o parafuso, sabe, para sair tudo certinho. Esse aqui parece que já teve uma vontade de fazer um disco que fosse mais próximo da sonoridade das bandas lá dos anos 90, assim. Mas assim, guardadas as proporções. Algumas parece que é mais inconsequente, né? Um despojamento maior. É bacana. Assim, é aquilo. Eu começo a audição dele, eu começo a primeira música, faixa título. Ótima. Nossa, eu acho sensacional. Sensacional. Concordamos aí. Aí vem a seguinte, Life in Hell. Parece um punk rock. Aí o Davis ele sempre teve influência de GBH, tudo mais. Colocou, descarregou a influência de GBH, do Exploited, aí um baita hardcore. Aqui voltou aquela influência do hardcore que o thrash metal tem no seu DNA, né? Eu posso estar enganado, mas essa música, se eu não me engano, ela tem contribuição do baterista, Dirk Verbeuren. Veio do Soilwork, nossa, toca muito, assim, é um relógio suíço, uma máquina. Monstro. Gosto muito dessa música, acho ela é rápida, ligeira, assim, e tal. A terceira eu acho legal também, Night Stalkers. Cara, eu gosto muito. O riff é sensacional, hein? O ICT participa, né? Ele faz só um discursinho rápido ali, mas dá né? Dispensável, né? Eu achei até legal, mas assim, eu acho que foi uma troca de favores, né? Porque o Dave Mustaine participou no disco dele, acho que falou, chega aí, participa, tal. Precisava colocar o cara em algum lugar, ele fez um discurso aí na segunda metade da música, não acrescenta muito, mas eu entendi, é para dar aquele clima, a letra tá falando sobre os stalkers, tal, deu aquele clima de tensão, tá? Pode ser, mas parece que assim, cola aí com a gente que você vai gravar. Um pouco forçado, né? Importante, né? Porque essa música foi single, né? Se eu não me engano. Foi. E por falar em clima... Por falar em clima, seguinte também tem um clima muito legal, né? Que, se eu não me engano, é a composição do Kiko Loureiro. Eu acho que ele está envolvido também na Dogs of Chernobyl. Essa é bem arrastada. Essa é uma pegada, já é uma proposta diferente, né? Sim, ela demora para pegar no tranco, né? Mas eu acho bem legal essa música. Eu acho ela cadenciada, mas eu acho ela pesada. E tem bastante sentimento ali também. No final, ela dá uma acelerada, né? Eu gosto, mas aí entra o bloco de músicas que eu falo que são então, quatro. São quatro, exatamente isso que eu ia falar. Da quinta até a oitava, né? Psychopath e Killing Time. Acho que são 4 aqui que são aqueles... Assim, como eu posso dizer? Não é que são os clichês do próprio Megadeth e tal. Me dá a impressão que quando o Dave Mustaine quer compor alguma coisa para encher espaço, vai nesses clichês dessas 4 músicas. Ele usa essas fórmulas e cola assim, tudo ali, né? Nos riffs, nos ataques de prato, nas viradas, tudo a estrutura, né? E parece que é tudo sequencial. Assim, essas 4 músicas, de fato, assim, eu não gosto, mas as outras do álbum me pegam, principalmente as primeiras. Elas acabam compensando isso aí. Aí vem essas 4 que eu falei, né? E aí vem a Soldier On. Essa eu acho legal. Eu acho um destaque do disco, cara. Eu também acho. Acho que é o último single, né? Do álbum. Eu, às vezes, eu ouço esse disco, eu ouço as 3 primeiras, né? E aí já pulo para essa, cara. Essa é bacana. Eu acho que ela tem um refrão bem legal, assim. Uma guitarra bacana ali, comendo solta no fundo. Ali ele usou um pouco mais. Tudo que ele fez, vamos chamar assim,
sem querer ofender os fãs aí do Megadeth, mas tudo que ele fez um pouco mais acomodado nas 4 anteriores que eu citei, aqui ele usou. Aqui também volta a ter uma estrutura mais punk, vamos dizer assim, cara, né? E o começo da Soldier On me lembra Black Mesa Universe, sabe? Aquele pedal duplo correndo, aqueles riffs rápidos e tal. Ela lembra bem. E aí a décima acho que é... eu gosto muito também, cara. Fala o nome dela aí, Matheus. Agora você me complicou, mas é Celebutant, alguma coisa assim, né? Celebutant, não sei. Diz ele que ele se inspirou em um dia que ele viu uma moça com, eu não lembro se era um vestido ou uma jaqueta, e tinha alguma coisa do Megadeth, mas assim, não era uma peça licenciada, vamos dizer assim, ou não era uma peça só do Megadeth. Tipo assim, sabe quando você vai em algumas lojas e vê aquelas camisas dos Ramones? Não desse jeito, porque isso aí é licenciado. Eu falei errado, mas assim, vamos supor que ela tivesse com uma jaqueta cheia de patches, sabe? E aí ele foi perguntar, viu, que legal, posso tirar uma foto? Aí a moça recusou tirar uma foto com ele porque ela não sabia quem era ele. Nossa. Disse ele que isso aí aconteceu e a música, pelo que eu vi, ela meio que critica essas celebridades instantâneas, vamos dizer assim. E hoje tem um monte, né? Os tal dos influencers. Inclusive, até postei um meme esses dias. Eu falei que Deus está triste com tanto influencer. Principalmente no mundo do rock, né? Que, meu Deus do céu. Mas, enfim, que sejam felizes e que tenham sucesso. E, pelo que eu vi, a música critica isso daí. Mas é uma história muito esquisita, essa daí que ele contou. Não duvido que tenha acontecido, mas... Ele deve inventar história pra caramba, velho. Aí a próxima... Soldier On já foi. Mission to Mars. E depois... Eu acho a Mission to Mars eu acho ela legal, e tem até uma parte dela que me lembra uma música da Megadeth que eu acho muito legal, a música, mas não a letra. Nós abordamos isso aqui no vídeo do P-Cells. Ela me lembra My Last Words, uma parte dela ali, sabe? Uma parte do final, a progressão e tal. Eu acho uma música interessante, Mission to Mars. Bem legal. Não tanto quanto a próxima que encerra o disco, né? A versão regular. O Will Be Back é trechão, assim, putz, é pra acabar arrasando o quarteirão ali. E é uma coisa que o Megadeth não tem tanto por costume, assim, colocar essas essas trecheiras para encerrar, né? Normalmente ali, ele deixa segunda, terceira do disco. É uma música que me lembra, quer ver? Não vou falar Poison Was the Cure, mas ela me lembra, tipo, a Take No Prisoners. Sim. É uma música que ficaria ali no início do disco, mas ele colocou no final, não sei porquê. E depois tem uma outra versão desse disco, tá no Spotify, que tem 2 covers, né? Se eu não me engano. Tem a Policy Trucks. E um do Sammy Hagar, mas acho que é da... Cara, eu não lembro se era do Sammy Hagar ou da banda que ele tinha antes, o Montrose. The World is on Fire. O Dave Mustaine é um grande fã do Montrose, cara. E eu acho que o Sammy Hagar até participa da versão. Participa, é a voz dele. Aquela voz limpa é a voz dele, é isso aí. Que é um cara que eu gosto bastante, assim, do trabalho dele. Regular, né? Vem nas edições especiais, né? Sim, no Spotify encontra, né? É bacana, são 2 músicas, ficaram bons pra caramba, né? A Policy Truck começa até, tem um som ska, é difícil você ver o Megadeth tocando um ska, né, cara? Sim. Eu imagino a felicidade do Kiko Loureiro gravando, porque acho que ele não deve ser muito fã de Dead Kennedys, né? Exato. E tem o começo de ska. Eu falo, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, os caras do Megadeth tocando um ska, né? Claro que é do Dead Kennedys, mas é um ska no começo. Depois entra um hardcore, mas o começo é aquela batera marcando no chimbal, o cachibumbo do ska. É muito interessante. E depois, aliás, falando em batera, o Dirk Verbeuren está prestes a completar um recorde insano, né? Ele vai completar aí... Chegou no Megadeth quando? Acho que foi 2016 ou 2017, não me recordo. Daqui a pouco ele vai fazer 10 anos na banda. Ele vai ser o baterista que passou mais tempo e ele tem um disco só gravado, por enquanto, que é o The Sick, The Dying, The Dead. E só para contextualizar também, foi um disco que ele representa meio que o renascimento não do Megadeth, do Dave Mustaine, né? Sim. Ele teve câncer ali na garganta, tal. Poderia ser o final da carreira ou da vida dele. Infelizmente não foi o final de nenhum dos dois. E foi um disco enrolado, né? Por conta disso, por conta da pandemia. E muito se fala
E tem muita gente que acha que tem a ver com a pandemia, né? Porque The Sick, The Dying, The Dead são os doentes, os moribundos e os mortos, mas não, a música tem a ver com a peste bubônica. Tanto Sim. que tem até um trecho que ele canta na primeira música, Ring Around the Rose, naquela parte que entra um dedilhado acústico, ele retirou isso de uma canção que virou uma canção infantil, que é Ring Around the Rose. Eu não vou saber cantar aqui, mas você que está ouvindo aí, você procura, acho que é Ring Around the Rose. Falava que a galera andava com pétala no bolso por conta do cheiro, e todo mundo morrendo, espalhado pela rua. E o início da música também, que fica um cara gritando, né, Bring Out Your Dead, é do Monty Python, não lembro qual é o episódio, mas o cara saía com uma carriola e pedia para a turma colocar os mortos para fora para ele pegar. Uma coisa bem estilo Megadeth, assim, né? Humor ácido. Eu lembro que eu entrevistei o Kiko Loureiro aqui antes de lançar esse disco, né? Eles estavam compondo esse disco e o Kiko Loureiro, e eu falei para ele, né? Acho que eu perguntei quais os desafios que ele via de compor com Dave Mustaine, e ele conta que um dos desafios que ele enfrentou ao trabalhar com Dave Mustaine foi se inteirar da cultura pop americana. Porque o Kiko Loureiro disse que o Dave Mustaine já cita, assim, coisas da cultura pop, sabe? Porque, por exemplo, a gente sabe aqui no Brasil quem é Repórter Esso, Jô Soares, né? Então, assim, agora você saber todos os caras de talk shows ao longo de décadas, lá dos anos 50 em diante dos Estados Unidos, e diz que o cara já sai citando na conversa, ó, vamos pensar assim, aí ele até fala, quem é o guitarrista da banda The Cars? Tipo, é uma coisa que pro americano é muito pop, muito popular. Para nós, você já tem que saber como que é, o cara toca como. Você conhece uma ou outra música do The Cars, mas não é que você conhece tão profundamente como os americanos conhecem, porque é da cultura popular deles. Então, é desafiador. O Kiko Loureiro falou que essa interação com a cultura pop foi um desafio para ele, porque os caras já conversavam, o Dave Mustaine, outros caras da equipe, outros caras da banda, já conversavam com o negócio imaginando que todo mundo já está na mesma página. E o Kiko Loureiro precisava pegar, assim, quem que é esse cara, né? Porque é da cultura dele, é muito fácil. É como vir um americano trabalhar aqui, a gente fala Jô Soares. O cara, quem foi Jô Soares? Para nós é uma... Né, uma lenda, né? Notória, mas para um cara de fora, de repente o cara não sacou quem é. Foi interessante isso. E agora, o ranking, ó, não vamos fazer o ranking dos 16, que vai ficar chato pra caramba. Mas vai, número místico esotérico, 7. Ó, vou colocar aqui os meus 7, aí você pensa aí o seu, ó. E o 7 o pior. O pior, meu 7. Super Collider. Super Collider. O 7º eu vou pôr o Dystopia, ó, pensando aqui durante a nossa resenha. 6º eu vou colocar o So Far, So Good, So Hot, apesar de ser um clássico, a gente conversou. Quem assistir, vá ver o que nós falamos na resenha. Tem grandes músicas aqui, mas ficou deixando a desejar em algumas coisas, por isso que eu coloco em 6º. Agora no top 5 eu coloco aqui o primeirão, que eu tenho uma ligação pessoal muito grande, porque eu comecei a ouvir Megadeth, eu já peguei logo de cara quando eu era adolescente, então eu gosto muito. Killing is my business, and business is good. 4º eu peguei esses dias, eu vou até pegar ele aqui para mostrar. Certo, eu vou falando. Você está me ouvindo aí, Matheus, ou não? Opa, tô ouvindo sim. Tá no áudio, então eu só vou acelerar para não ficar no vácuo aqui para a galera, ó. O meu tá com a capa, com a primeira. Não a capa da caveirinha de plástico. A caveirinha de plástico. Nossa senhora. Ponta de feira. O 4º colocado, que eu tenho sempre dificuldade de pronunciar o nome, erro toda hora, Eutanásia. Pronto, tá aí. Agora no pódio, vamos lá. 3º, Countdown to Extinction. Certo? O 2º, Pixels. E o primeiraço, que é o que eu amo totalmente, Rust in Peace, obra-prima do thrash metal. Tá aí. Matheus, manda seu 7 aí. Olha, e já vou fazer convidando a galera a fazer o 7, o mico do negócio, que para mim é o Super Collider, e os do top 7 aí, vai. Eu vou fazer sem pensar muito. Eu vou colocar o primeiro, pelo meu gosto pessoal. Primeiro, Eutanásia, que é o disco da minha vida, assim, acho que é o disco que eu mais ouvi. Segundo, Rust in Peace, não tem como, uma obra-prima do thrash. O 3º é o sucessor dele, Countdown to Extinction. Eu acho ele um disco muito, muito importante para a carreira do Megadeth, que mostra ali que o Megadeth não era só barulheira. Um disco como o Megadeth parece que acha o caminho ali. Em 4º lugar, por razões pessoais, eu colocaria o Crypt Writings. Trust foi a primeira música do Megadeth assim, que eu ouvi, ela já me pegou. Eu falei, nossa, meu, que música legal e tal. Agora, o
quinto lugar, rapaz do céu. Quinto lugar eu colocaria o Endgame, eu gosto muito. Sexto lugar, colocaria o The System Has Failed pelo valor sentimental de novo, o Megadeth voltando. E agora em sétimo, meu. Sétimo eu vou colocar um que eu acho legal, mas eu vou colocar ele muito mais pela importância do que por qualquer outra coisa. Eu colocaria o P-Cells, que é o disco que consolidou o Megadeth como uma força, assim. Embora o primeiro seja muito importante, mas no P-Cells o Megadeth mostrou, tipo assim, estamos aqui, a gente não é fogo de palha e tal. E agora, inclusive, é bom que tem isso aqui gravado, porque, não sei, talvez amanhã mude isso daí. Mas a priori são esses sete. O único que não sai do lugar é o Euthanasia. Esse, para mim, sempre vai estar no topo. Nossa. A mesma Esse é coisa o Rust in Peace. Mas, assim, Rust in Peace é importantíssimo, cara. esse não Surreal. muda para mim, cara. Desde que eu descobri esse disco lá, sei lá, logo que lançou, depois vieram pro Rock in Rio, eu não fui lá assistir o Rock in Rio, mas assisti pela televisão e gravei num Muito VHS marcante, né? da Globo lá, e que a Globo segurou para passar, passou só de madrugada. Sacanagem da Globo, cara. A gente esperando, se eu não me engano, esperando ver os caras do metal, os caras jogaram lá o New Kids on the Block, velho. Nossa. Era para sacanear, Complexo, cara. hein? A Globo não brinca na hora de irritar o público, cara. É dia do metal e tudo mais, e espera. Vem lá, vamos aí, vem Pedro Bial, vamos ver um trecho aí do show de ontem, que foi o New Kids on the Block. Passa lá 3, 4 músicas do New Kids on the Block. Isso era para irritar o cara do rock que estava ali ouvindo, o pessoal do metal que estava assistindo, cara. Não pode ser outra razão, cara. E então eu já grudei nesse aqui, garrei nesse aqui, como diz o pessoal lá de Minas Gerais. Esse não muda. Os outros podem mudar também, é verdade. É difícil também eu tirar o segundo, que é o Pincels, que eu gosto muito. Mas pode mudar. Okay. Você fez. E o pior. Não tem, não tem como. É o Super Collider, né? Super Collider, infelizmente, apesar de todos os esforços, não cola, assim. Eu acho que não vai. Embora tenha a música que eu falei, Forget to Remember, que eu gosto muito. Sim. Mas ele não me pega. E você sabe, Matheus, é muito bom que você divergiu, porque eu achei que a gente ia chegar mais próximo, mas divergir um pouco é bacana. Tem que ter divergência. Tem que ter divergência. Tem que ter divergência e eu quero ver o ranking de quem assistiu o vídeo até aqui. Coloquem aí nos comentários, pelo menos os 7, né? Quem quiser colocar os 16, põe também. Quem quiser citar singles, compactos, coletâneas, põe aí, não interessa. O importante é a gente trocar ideia sobre música, sempre bom. Concluímos aqui, né, Matheus? A série Discografia Comentada do Megadeth tem na playlist, coloquem aí na playlist do Metal Musicast. Matheus é um cara que é fera no jornalismo, faz pesquisas profundas e amplas em tudo que vai escrever, vai falar. Pesquisou muito, além de ser um grande fã, a gente é fã e a gente acompanha, né, a carreira. Mas depois você ainda vai pesquisar e consolida ainda mais as informações. E é sempre bom a gente trocar ideia, colecionar os discos, tal. Isso dá um certo propósito, um certo sentido também ao nosso entretenimento, né, cara? Não é só curtir qualquer coisa que tá aí. O cara que curte heavy metal, ele tem essa dedicação. E isso é importante, essa paixão às bandas, à música, às mídias físicas, né, cara? É interessante, né, Matheus? Sim, eu acho bem legal. Desde moleque, quando eu comecei a ouvir, não existia internet, era um mundo totalmente diferente. Existia, mas aqui para um garoto pobre e tal, que não tinha tanto acesso assim, nossa, ver internet em 97, 98 era um sonho muito distante. O que tinha, então, você tinha um encarte do CD para você ouvir o CD no rádio e se divertia ali, lendo as letras, mesmo sem entender, mas tinha um dicionário de inglês, você começava a consultar por ali e tal, você via quem produziu, e aí alguns nomes começam a se tornar familiares, né? Nossa, esse cara produziu esse disco, produziu de outra banda tal, e você acaba entrando num universo que você nunca mais sai, né? Eu tô nessa aí, faz quase 30 anos, você imagina que tá faz tempo também, e é um universo que eu nunca quero sair. Não, faz muito bem, cara, faz muito bem. E vocês que assistem também, a própria criação do canal Metal Musicast vem ao encontro disso. Eu quis fomentar cada vez mais esse ambiente, ainda que seja virtual. O Matheus está lá na cidade dele, eu estou aqui em São Paulo, a gente possa trocar ideia. É sempre importante. Quem sabe fazer música que faça. Eu tenho aqui minha guitarra, né? Que é uma Dean Flying V, Dave Mustaine. Não toquei, vou voltar de aula. Ela estava emprestada para um amigo aqui. Um abraço para o amigo que estava com ela. Ele deu um trato na guitarra, colocou corda, maneiro. Regulou, mas pôs ela em uso de novo. E agora eu vou tentar tocar
mais uma vez, eu sou um cara dos tambores, né, cara? Eu sou baterista, eu tenho dificuldade com a coordenação motora para guitarra, para violão, mas vou só como curtição, não é para fazer profissional. Então, se você curte som, o negócio é trocar ideia sobre música, colecionar a mídia física, colecionar outros artigos. Você vê que eu coloco aqui no cenário. Se você tem capacidade, talento, que isso eu não tive, fazer música, isso faz muito bem, está comprovado cientificamente. Tudo isso faz muito bem. Ler também é uma parada interessante. Aqui acho que tá fora do foco, mas é um livro sobre Rust in Peace. Eu tenho esse aí, tá ali em cima também. Bacana, legal. A biografia dele, sensacional. É isso aí, Matheus. Você está convidado para outra série, vamos alinhar. Uma outra banda que você conheça bem, gosta de falar. Eu sei que você gosta muito de Judas Priest, que eu vejo seus textos lá no Whiplash, mas a série do Judas Priest eu já fiz. Já tem aí também 20 mas o Judas eu nem tenho tanta propriedade para falar, assim, que o Judas eu sou fã, mas não sou profundo conhecedor. Inclusive, eu vou ver o show dos caras aí, dia 19. Vai estar lá ou não? Olha, eu tô aqui avaliando ainda em que show que eu vou esse ano, cara. Tem uns aí que... Tem show que eu vou estar fora de São Paulo, eu vou tentar pegar o carro e ir de um estado para o outro. Tem show que eu não quero perder de jeito nenhum, mas ainda não vou prometer nada, que eu não tenho uma logística aí para fazer, cara. Mas vamos lá. É complicado. Mas é isso aí, Matheus. Obrigado, cara. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Inscrevam-se no Metal Musicast. Vejam aí nas playlists. Tem série do Bruce Dickinson, do Iron Maiden, do Metallica, do Accept, do Udo, do Judas Priest. Metal Musicast, canal das séries. Encerra o vídeo aí, Matheus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar da série. Fiquei muito feliz em poder contribuir, poder falar sobre uma banda que eu gosto muito. E legal poder falar para o seu público, poder me apresentar. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu sou Matheus Ribeiro, redator do whiplash.net. Só procurar Matheus Ribeiro, whiplash.net, você vai encontrar meus artigos. E aí, para quem quiser me procurar no Instagram, Matheus Ribeiro, redator. Matheus sem H e tal. E lá eu sempre estou postando meus textos, coisa e tal. E pedir também para o pessoal me seguir nas redes, se inscrever no Metal Musicast, que tem muito material legal, não só sobre a Megadeth, sobre todas as outras bandas aí que o Marcelo citou. E é isso, pessoal. Continuem ouvindo música, continuem falando sobre música e se cuidem. Um grande abraço para todo mundo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero voltar em breve. É isso aí, Matheus. Eu que te agradeço a disponibilidade aí, todo o seu talento para trocar ideia, um jornalista competente aí participando aqui, enriquecendo ainda mais o conteúdo do Metal Musicast. Valeu, tamo junto e portas abertas. Vamos alinhar para fazer uma outra série aí. Valeu, abraço.